Bem-vindos, então, quem está chegando aí, né? Isso aí. Bom, boa noite para todos, todas e todes. É um grande prazer estar com vocês aqui hoje. A gente está aqui numa experiência muito interessante com o pessoal da FAI, da Faculdade de Administração e Economia. Vou explicar um pouco para todo mundo por que estamos aqui e como isso se deu. E antes de mais nada, na realidade, eu gostaria muito de agradecer, né? Então, eu gostaria de começar agradecendo a equipe da FAI, ao João Pedro e toda a equipe que, junto com ele, estão fazendo parte desse projeto de mentoria. Gostaria também de agradecer a Gabriela Gazola, que está aqui conosco, que vai acompanhar hoje a live, também aí ajudando a gente a poder pensar, a refletir junto e auxiliá-los em como poder responder as questões do Enem de forma mais efetiva, os temas relacionados com sustentabilidade. Então, eu sou a Carla Motti, Ancona Lopes, eu sou uma empreendedora social. A minha formação é de psicologia, com especialização em psicanálise, mas eu trabalhei muitos anos também com turismo convencional, e já há alguns anos venho me dedicando e estudando as questões relacionadas à sustentabilidade e à regeneração. Tem uma empresa que chama maps.eco, depois a gente vai colocar aí no chat para vocês poderem saber do nosso trabalho. A gente faz várias ações e, nesse momento, a gente tem um projeto socioambiental numa comunidade com baixo IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, no sul da Bahia. Esse projeto chama Projeto Colmeia, e o Projeto Colmeia, ele é um centro de práticas sustentáveis e regenerativas, abertos ao público. A gente ainda não abriu plenamente, um pouco por conta da pandemia, mas a gente já vem realizando muitas atividades na comunidade. Então, quem quiser conhecer um pouco o nosso trabalho, estou convidando para entrar no site e seguir as nossas páginas no Instagram, no Facebook e tudo mais. Bom, a gente começou há alguns anos, no ano passado, surgiu essa oportunidade da gente se candidatar para termos uma mentoria com os alunos do curso de administração da FAI. Nós fomos selecionados e a gente vem trabalhando coletivamente, co-criando formas de trabalho, e uma das coisas que eles sugeriram que nós fizéssemos fosse, de fato, fazer uma live preparatória para estudantes do Enem, pensando na sustentabilidade de uma forma mais acessível, né? Desde o linguajar e desde uma temática que abordasse as questões principais dos jovens de 17, 18, 19 anos, enfim, que estão aí tentando entrar numa faculdade, estão prestando Enem e tudo mais. Então, a nossa ideia, até criamos juntos esse formato, foi justamente fazermos, então, uma live, selecionando algumas questões de provas anteriores, de Enem e de vestibulares, questões relacionadas à sustentabilidade, para que a gente pudesse, junto com vocês, levar essa discussão e tornar a sustentabilidade um tema não só apreciado por vocês, mas um tema que venha, de fato, a fazer parte da vida de cada um de vocês. A gente está terminando agora, acabamos de ter a COP26, todo mundo sabe o impacto que isso teve, né? Acho que o Covid surge, infelizmente, como uma forma trágica de nos darmos conta do quanto a presença humana neste planeta precisa ser redesenhada, né? E quando a gente fala de sustentabilidade, é nessa amplitude que a gente aborda as questões de sustentabilidade.
Falar de sustentabilidade não é só falar de meio ambiente. E isso a gente vai poder, inclusive, retomar em algumas das questões que foram selecionadas. Quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente pensa também em todos os seres vivos do planeta. Não dá para a gente falar do ambiental se não fala do socioambiental, né? Até a palavra escrita junto, socioambiental. E isso é importante, acho que essa é uma primeira dica importante para cada um de vocês, quando vocês estiverem ali fazendo a prova, começarem a lembrar um pouco desses conceitos, né? Não existe só o ambiental, precisa existir junto o socioambiental, e isso cada vez mais é abordado de todas as formas, seja através dos Objetivos para um Desenvolvimento Sustentável, que foram propostos pela ONU, são 17 Objetivos para um Desenvolvimento Sustentável, que, teoricamente, todas as nações do planeta deveriam cumprir metas até 2030, e essas metas hoje, depois da COP, foram um pouco mais calibradas, infelizmente, para menos. Esperávamos que o comprometimento das nações do planeta fosse mais efetivo. Então, quando a gente pensa nas ODS, nos 17 Objetivos para um Desenvolvimento Sustentável, a gente pensa, por exemplo, em fome zero, em igualdade de gêneros, educação para todos, né? E isso é importante vocês terem esse vislumbre da amplitude quando falamos em sustentabilidade, né? Então, acho que essa é a primeira dica importante. Além disso, além da sustentabilidade, hoje uma temática que surge cada vez mais forte em todos os meios é o que nós chamamos de um passo além da sustentabilidade, quando falamos de regeneração. Então, existe um movimento muito intenso no planeta hoje, que se chama movimento regenerativo, e no movimento regenerativo a gente entende que a presença humana, da forma que vem sendo conduzida até hoje, ela deixou de ser sustentável. Então, justamente o movimento regenerativo propõe um passo além da sustentabilidade, que o ser humano possa contribuir efetivamente para a regeneração do planeta, usando princípios colaborativos, cooperativos e, principalmente, revisando um pouco, mudando o seu paradigma do seu papel neste planeta, né, no cosmos, de uma forma mais ampla, né? A gente começa a falar de conceitos importantes, por exemplo, como o interser, onde o ser humano se entende conectado, interconectado e interdependente de todos os seres do planeta. Então, são duas temáticas muito intensas hoje, pauta em todas as empresas, em todos os ensinos, capas de jornais e tudo mais. Importantíssimo vocês estarem conectados, não só por conta do Enem, né? Por conta da vida de cada um de vocês e para o futuro da espécie humana no planeta. Então, quis fazer essa introdução para que vocês possam, de alguma forma, absorverem, né, a questão da sustentabilidade também além do Enem. Para nos ajudar aqui, a gente vai ter o João Pedro, que é um aluno da FAI e que vai nos contar um pouco sobre todo o processo, e a gente vai ter também conosco a Gabi Gazola. A Gabi, ela é uma engenheira sanitarista e ambiental, formada pela UFSM, com experiência em desenvolvimento urbano de baixo impacto, saneamento ecológico e educação ambiental. Ela é pós-graduanda em Educação para a Sustentabilidade do Gaia Education, na Universidade Federal de Alfenas. Ela também se interessa por investigar a regeneração e as relações entre o eu, a comunidade e o planeta, através de diferentes visões de mundo. Gabi, grande prazer ter você aqui, muito obrigada pela presença. João, igualmente,
Deixo um abraço aí para toda a sua equipe, a equipe da FAI que esteve conosco aí, um ano que a gente vem trabalhando junto de uma forma muito interessante, muito rica. Agradeço demais essa oportunidade. A gente está abrindo o chat para vocês poderem colocar questões e mais ou menos a gente vai trazer essas questões que foram pré-selecionadas e conversar um pouco sobre elas a partir dos conceitos, da teoria e de uma visão mais sustentável e regenerativa. Gente, estamos juntos, espero que todo mundo vá muito bem no Enem, contem conosco, passo a palavra para o João e depois para a Gabi. Seguimos. Muito obrigada. Bom, então, agora com a palavra, né, queria começar primeiramente agradecendo, assim como a Carla, né, agradecendo a presença de todos, seja você aluno, professor, enfim, todas as pessoas que estão acompanhando aqui essa live da MEPS. Agradecer também, falar, né, que é um prazer fazer parte desse todo, né, desse projeto tão maravilhoso, como a Carla comentou, não é somente essa live, faz um ano que a gente está trabalhando em conjunto, é uma parceria que nasceu de uma ideia lá da FAI no começo desse ano, né? Como ela falou, foi um ano complicado, mas enfim, foi um ano muito agregador para essa parceria. Queria falar que eu estou aqui representando o meu grupo, mas nada disso seria possível sem eles, Vinícius, Maria Eduarda, Isis e Gabriela, né? São todos alunos da FAI. A gente, falando um pouquinho do nosso curso, a gente faz o curso do MEP, é Administração Internacional da FAI. Queria deixar um abraço também e agradecer, sobretudo, nosso professor e mentor, Alexandre, que disponibilizou e entrou em contato com a empresa MEPS e disponibilizou e tornou viável tudo isso que está acontecendo hoje, né? Falar um pouco que essa parceria é uma parceria entre nós, alunos, e a empresa MEPS. Está sendo muito agregador para a gente, está sendo muito bacana conviver nesse ecossistema de startups, essa constante mudança, sobretudo ainda um tema tão atual, né? Principalmente pós-pandemia coronavírus, né? Sustentabilidade é uma empresa que as minhas convicções batem muito com as convicções e ideais da empresa, valores socioambientais, valores de futuro, de regeneração. É uma equipe fantástica, foi um prazer conhecer a Carla e as demais meninas que fazem parte da MEPS. Falar que também é uma oportunidade única que a faculdade proporcionou, mas que a MEPS conseguiu potencializar essa oportunidade, que está sendo muito agregador e, para ser sincero, eu jamais imaginei que eu faria parte de uma live, poderia fazer parte assim de pessoas tão qualificadas quanto vocês, antes mesmo de sair da faculdade, né? Então, para mim é uma honra estar aqui, é muito bom saber que eu estou fazendo a diferença, saber que existem vestibulandos aqui com a gente, falar que também almejar e desejar a melhor sorte do mundo para todo mundo nessa prova e que podem contar com a gente, que a gente vai estar aqui mediando a live, com duas especialistas no assunto, a Carla e a Gabi, né? Mas o chat vai estar aberto para vocês. E, bom, acho que mais é isso, explicar que essa relação foi muito benéfica para ambas as partes, né? É muito bom fazer parte do time MEPS e, enfim, essa disponibilidade foi muito boa para a gente. Então, é isso, é uma honra e falar que, bom, estou muito feliz de estar aqui e obrigado por me passar a palavra. Carla, quero escutar um pouco da Gabi também. Valeu? Oi, galera, tudo bem? Queria agradecer a Carla por esse convite, então é muito legal poder estar aqui falando com vocês sobre sustentabilidade, que é enfim, um tema que eu adoro, né, que eu estudei na graduação e que está muito em alta e cada vez a gente está mais falando sobre isso, como a Carla disse, né, então é um assunto super atual e que vai estar presente nas nossas vidas cada vez mais e cada vez mais e cada vez mais a gente vai ter que se aprofundar nesse assunto. Então, não seja só por causa da pandemia do Covid, que tem tudo a ver, né, com o que o ser humano está interferindo nos ecossistemas naturais, mas também, recentemente, a Carla não falou, mas teve um relatório da ONU sobre, né, sobre as mudanças climáticas, que foi muito falado também, estava em todos os jornais, todos os locais estavam comentando sobre ele, que foi diferente de todos os relatórios anteriores,
Então, de fato, está sendo algo muito comentado, né? E agora, recentemente, também com a COP26 que aconteceu. Então, é um tema que a gente vai estar debatendo e a gente está aqui para aprender, né? Então, é um tema também que a gente acaba não tendo muito contato, dependendo do nosso contexto e das nossas vivências, e o quanto é importante, né, esse retorno a entender, de fato, os sistemas naturais, entender como que funciona, o que é a sustentabilidade. Então, queria agradecer por poder compartilhar um pouquinho dessa paixão e desse tema com vocês, que eu gosto muito. E bora lá, queria desejar também sorte para vocês, espero que a gente consiga ajudar vocês a tirar as dúvidas, comentem no chat o que vocês estão querendo saber mais. E acho que a gente já pode começar, Carla? Vamos começar, com certeza. Bom, a gente, como a gente comentou, nós fizemos algumas... o processo foi assim, acho importante saberem. O pessoal da FAI, o grupo que está conosco no projeto, eles fizeram uma pré-seleção de 30 a 40 questões, aproximadamente, que foram abordadas nas últimas provas do Enem e também nos últimos vestibulares, todas questões relacionadas à sustentabilidade, e a gente fez, dentre essas 30, uma seleção das que consideramos as mais abrangentes. A nossa ideia é seguir por essas questões. Eu vou ler a questão para vocês, e aí a gente vai, primeiro a Gabi e depois eu. João, fique à vontade, caso alguém que esteja nos assistindo também, a gente vai comentando um pouco, né, sobre cada uma das respostas, muito mais para que a gente possa ajudar cada um de vocês a raciocinar e a pensar a partir dos parâmetros, a partir deste paradigma, onde o ser humano volta a fazer parte da natureza, porque esse é o lugar dele, que ele jamais deveria ter saído, né? E ele começa a entender a importância da conservação e do cuidado com todos os recursos do planeta, porque vivemos num planeta com recursos finitos. Então, a primeira questão separada justamente é essa: quais são os 3 princípios básicos que apoiam o conceito de desenvolvimento sustentável? Gá, quer falar um pouco sobre essa questão? Vou falar, sim. Então, a gente começou com uma questão bem básica, assim, né? Um pouquinho do que a gente já introduziu aqui, o que de fato é o desenvolvimento sustentável. E essa visão que a Carla também vem falando, né? Esse relembrar desse lugar que o ser humano faz parte da natureza. Então, quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, a primeira coisa que a gente deve pensar é que tudo é conectado, né? Então, na natureza, uma coisa depende da outra. E parece, né, que são separados, né, porque da forma que a gente vive, da forma que o ser humano acabou se distanciando, da forma que, né, que aconteceu o curso da história, mas na verdade quando a gente para pensar, tudo é conectado e a gente faz parte dessa conexão. Então, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, a ideia é trazer esse olhar, né, ampliar esse olhar, fazer um zoom out assim, sabe? Tirar uma foto de cima. Então, para tentar compreender de onde é que vem essas conexões e o que se conecta, né? De que forma se conecta, de que forma uma coisa vai influenciar a outra. E a partir disso, então, como a Carla também já introduziu lá aqui no início da nossa live, a gente olha o desenvolvimento sustentável a partir, né, de 3 pilares, que são esses 3 pilares dessa resposta aqui: o ambiental, o econômico e o social. Então, a gente nunca vai falar sobre desenvolvimento sustentável só olhando, né, esse lado ambiental. E o que é esse lado ambiental? Aí, quando a gente fala de conservação, de preservação dos sistemas vivos, então, quando a gente fala de regeneração, também é esse pilar ambiental. A gente está, né, tendo ações que vão regenerar os sistemas vivos, porque eles já foram, né, muito degradados e a gente precisa preservar e conservar eles, porque todo o equilíbrio do sistema, todo o equilíbrio da vida no planeta depende
da conservação, de que todos esses sistemas que estão conectados, né, funcionem nesse perfeito equilíbrio que é a natureza, onde tudo, né, tem o seu lugarzinho, cada coisa importa. Então, esse é um dos primeiros pilares, né, que é o pilar ambiental, mas também tem o econômico. Então, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, a gente também precisa olhar para esse lado mais da economia. E daí, o que seria mais esse lado? Aí vai entrar tudo que a gente pensa de indústria, de matéria-prima, né? Então, o que a gente vai retirar da natureza para fazer as coisas? As embalagens também. Então, entra todo esse rolê, assim, que eu falo, de olhar para como as coisas, como esse modelo econômico funciona. Então, toda a parte da indústria, do comércio, de embalagens, o que a gente está, né? Tudo isso está influenciando no planeta, né? Está tirando matéria-prima da onde, né? Da onde que vai esse resíduo que é gerado? Então, né, tem todo esse pilar econômico que vai influenciar diretamente na forma como a gente está se relacionando com o meio ambiente. E também tem o pilar social, que é isso também que a Carla comentou um pouquinho lá na introdução, que é esse olhar para o desenvolvimento humano. Então, como que está o bem-estar das pessoas? Elas estão conseguindo se desenvolver, elas têm oportunidades iguais, elas têm saúde, né? Então, esse bem-estar, essa saúde, esse desenvolvimento humano também vai estar totalmente relacionado, né? Esses três pilares se relacionam entre si. Então, vai estar tudo, esse pilar social vai estar interligado com o econômico, com o ambiental, né? Então, o bem-estar humano, esse desenvolvimento humano, vai depender desses pilares também. Então, essa é a nossa primeira dica, né? Então, olhar com essa visão ampla sobre desenvolvimento sustentável e nunca esquecer que quando a gente fala sobre isso, né, engloba social, econômico e ambiental. Perfeito. Até completando aí um pouco, até para a gente poder pensar junto com vocês, quando vocês estiverem respondendo as questões, observem um pouco que as outras alternativas que não a B não têm esta visão ampla que a Gabi menciona, né? Então, uma das coisas quando a gente pensa em sustentabilidade e em regeneração, e aí também tem uma dica muito importante, pensando nos conceitos centrais para vocês poderem fazer a prova, é pensarem numa visão sistêmica, né? Esta visão onde o homem está de um lado, a natureza está do outro, mesmo o homem tem a cabeça de um lado, o corpo do outro, essa é uma visão cartesiana, né, que começa a nascer com aquele filósofo chamado Descartes, e que, com o tempo, ela acabou tomando conta da nossa cultura e o ser humano começou a achar que tudo funciona desse jeito mesmo, com tudo separadinho. Mas a gente sabe que não é assim, né? A gente sabe o famoso efeito borboleta, né? Que se uma borboleta bate as asas no Polo Norte, isso vai causar um efeito aqui no Brasil também, na casa, na vida de cada um de nós? Sim, essa é a verdade. E as outras questões, vocês veem que elas são questões, as outras respostas são respostas que não têm essa visão tão ampla, né? Elas caem para uma coisa mais cartesiana, mais separada, individualizada, né? Então, na primeira questão, por exemplo, se fala do florestal ou do financeiro, né? Isso já estaria fora de cara. Na questão C, o sanitário, o humanístico, o cultural, ambiental, econômico, social é muito mais amplo, né? O sanitário está dentro do ambiental e assim por diante. Então, para vocês poderem pensar sempre, falando em sustentabilidade, numa visão sistêmica, né? Pensar no todo. Podemos seguir para a próxima? Ótimo. Bom, essa questão, uma cidade que reduz emissões, eletrifica com energia solar os seus estádios, mas deixa bairros sem saneamento básico, sem assistência médica e sem escola de qualidade, nunca será sustentável. A mudança do regime de chuvas, que já ocorre por causa das mudanças climáticas, faz com que inundações em áreas com esgoto e lixões
a céu aberto propaguem doenças das quais o sistema de saúde não cuidará apropriadamente. E aí, então, coloca problematizando a noção de sustentabilidade, o argumento apresentado no texto sugere que, só queria chamar a atenção, como justamente a introdução dessa pergunta resgata essa visão sistêmica e ampla que a gente vem falando. Gabi, passo para você. Exatamente isso, Carla. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, né, eu gosto de usar a palavra conexão. E isso que a Carla falou, né, sempre a gente lembrar dessa visão sistêmica. Então, nada vai existir separadamente. Uma coisa sempre vai estar influenciando a outra. E uma coisa nunca é só uma coisa. As coisas se conectam e se conversam, elas estão trocando o tempo inteiro. Então, esse exemplo aqui é ótimo, porque a gente consegue ver no nosso dia a dia, né? Muitas partes da cidade que tem um bairro super chique, muitas vezes, que tem, né, casas com energia solar e tal, e outros bairros que não tem nem saneamento básico. Então, quanto é importante essa esfera social, né? Porque a gente precisa integrar todas as pessoas. Então, quando a pessoa ela tem uma condição de moradia digna, ela tem condição de educação digna, né? Então, entra nesse desenvolvimento humano, né? Nessa qualidade de vida. Isso é sinônimo de sustentabilidade, porque quando as pessoas, né, não têm essa condição de ter uma qualidade de vida, de ter educação, de ter saúde, de morar num lugar que tenha condições, ela vai estar sofrendo, né? Muitas vezes a gente usa o termo de racismo ecológico. Então, ela está ali por uma questão, por um não desenvolvimento social, e é uma condição que ela acaba, né, estando nesse lugar, então, de esgoto a céu aberto, de lixão. Então, tudo isso acaba fazendo com que o contexto também, né, seja degradante para a pessoa, humanamente falando, e para o meio ambiente. Então, quanto é importante a gente analisar essas questões sociais, né? E aqui, justamente, essa questão fala que o desenvolvimento social é uma condição para o desenvolvimento sustentável. Então, a gente tem que lembrar o quanto o desenvolvimento humano, né, que eu já falei, mas né, esse lugar de olhar para as pessoas, de entender essa desigualdade que a gente tem, entender os problemas sociais de educação, de moradia, né? Por que as pessoas muitas vezes acabam sofrendo mais com as enchentes naquele bairro mais distante, aquele bairro periférico, né? E por que, por exemplo, no centro da cidade as pessoas têm mais condição? Então, a gente precisa ter esse olhar também quando a gente fala de sustentabilidade, né? Por qual razão as pessoas estão morando num lugar que vai ter deslizamento de terra, que vai ter outros tipos de coisas que elas vão ter que se submeter? Né? Então, entra todo esse lugar, muitas vezes, de políticas públicas sociais, né? Desse desenvolvimento socioambiental. Então, a gente precisa, né? O desenvolvimento sustentável, ele anda de mãos dadas com o desenvolvimento social, né? Uma coisa influencia a outra. E eu achei essa questão um ótimo exemplo, e eu acho legal a gente sempre prestar atenção, assim, na cidade que a gente mora, prestar atenção ao nosso redor, sabe? Quais problemas a gente vê, que lugares a gente vê lixo no chão, como é que tá as pessoas, como é que tá a escola, né, da nossa cidade. Então, a gente consegue perceber, assim, com exemplos do nosso dia a dia, conforme as pessoas têm também recursos e têm né, essa promoção da qualidade de vida, o quanto essa promoção da qualidade de vida vai estar relacionada com o jeito que a pessoa vive, com as oportunidades que ela tem, né? Então, é muito importante a gente olhar isso, e não adianta nada a gente fazer as coisas separadas, né? Então, que nem aqui, lá no estádio, energia solar, e no bairro não tem nem saneamento básico. Então, não adianta a gente ter esse olhar separatista, sabe? Nesse caso aqui, era melhor ter o saneamento básico em toda a cidade do que energia solar no estádio. Então, a gente tem que fazer esse equilíbrio, a gente tem que pensar de uma forma conectada, pensar nesse equilíbrio, sabe? Pensar que não adianta ignorar uma coisa e fazer lá do outro lado, achando que vai trazer essa sustentabilidade, né? Então, por isso que a Carla também falou desse conceito de regeneração.
de, né, não ficar no 0 a 0, mas promover essa distribuição, promover essa regeneração em conjunto. Então, é importante a gente sempre lembrar desse lado social bem forte, que a gente consegue visualizar muito, né, no nosso país, na nossa realidade que a gente vive. Perfeito, Gá. Eu até costumo comentar, às vezes, a gente tem um país hoje com 19 milhões de pessoas em situação de fome, né? São 19 milhões de pessoas que não sabem se vão conseguir comer ou o que vão comer no dia seguinte, né? Como que a gente vai, para essas pessoas que estão lutando pela sobrevivência, falar para elas que reciclar é importante, né? Como que a gente vai falar para essas pessoas que é importante fazer a gestão de resíduos adequadamente, né? O que está em jogo para essas pessoas é muito mais sério, é a sobrevivência, né? É o dia seguinte, a comida do dia seguinte, né? Parece que eu tive a sorte de nunca passar fome na minha vida, mas já escutei, né, várias pessoas dizendo que a sensação de você não ter o que comer é enlouquecedora, né? É só a gente fazer uma experiência quando a gente acaba não conseguindo almoçar direito naquele dia, ou acaba não conseguindo fazer uma refeição, como a gente vai ficando irritado, mas sabe que vai comer na hora que chegar em casa, ou na hora que puder parar um pouquinho, né? Então, imagina 20 milhões de pessoas no nosso país que não sabem o que vão comer no dia seguinte, não é porque estão pensando no cardápio, é porque não tem comida, né? Então, o quanto, e aí acho que fica evidente de uma forma muito contundente o quanto o social é, assim, central para o sustentável, né? Acho que, de novo, a gente retoma os conceitos iniciais, né, de uma visão sistêmica, da conexão, da interdependência, da interconexão e tudo mais. As outras respostas são respostas que algumas delas até, assim, tecnologia verde é necessária? Não é necessária, mas é importante, né? Mudança climática é provocada pelo crescimento das cidades? Sim, também é um dos fatores, não é o único. O consumo consciente é característico de cidades sustentáveis? Sim. O desenvolvimento urbano é incompatível com a preservação? Essa daí está errada, não é possível, sim, você ter um desenvolvimento urbano que seja compatível com a preservação ambiental, mas, de fato, aqui realmente problematiza a noção de sustentabilidade, usando toda a introdução da questão, é a resposta E, colocando esta ligação indissolúvel entre o desenvolvimento social e o desenvolvimento sustentável. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, vão incluindo aí no chat, e aí o pessoal vai nos avisar aí sobre as questões. Vamos passar para a próxima? Queria só dar um exemplo rapidinho antes, vai lá, Gá. Sobre essa questão, que talvez fique mais fácil de entender. Assim, bem usando o enunciado da questão que fala aqui sobre saneamento básico, né? Então, quando a gente não tem saneamento básico numa área da cidade, as pessoas ficam expostas a doenças, né? Então, em lugares que não tem saneamento básico, as pessoas morrem de diarreia, né, por essas doenças viroses e de bactérias que a gente acaba pegando pela água contaminada. E imagina que, né, as pessoas doentes, elas vão precisar se tratar no hospital, o hospital vai precisar usar recursos para isso, né? De onde é que vem esses recursos do hospital também? E esses remédios que elas vão estar precisando, de onde é que vem também, né? Vai precisar de um recurso lá da natureza, no final das contas. Então, por isso que acaba sendo, né, tudo conectado. Aí a pessoa, por exemplo, não conseguiu trabalhar porque estava doente, aí ela já deixou de ter esse desempenho no trabalho, já não conseguiu também, né, ter ali o desenvolvimento do ganho dela, e já prejudicou também outras coisas. Então, sabe, são coisas que vão acabar influenciando muito, uma cadeia gigantesca, assim, se a gente for ampliar esse olhar, né? Então, sempre é importante a gente pensar nessas consequências, né? O que vai acontecer, olhar para essa cadeia.
João, você queria falar alguma coisa? Não, então, eu queria comentar que tudo isso que vocês estão colocando, né, todas essas questões, mas principalmente todas as falas, né, e todos os, enfim, todo esse conhecimento, ela faz parte de pode ser uma argumentação incrível para uma possível redação do Enem, né? Ótima ideia. Muito bem dito. Porque tudo que está sendo falado enfim, todo o conhecimento que está sendo passado por vocês faz parte de uma base incrível para uma argumentação de um texto, né? Ainda mais pensando, todo ano é uma incógnita, né? O que vai ser a redação do Enem. Mas eu acho que isso tem tudo a ver com um possível tema, né? Então, toda essa fala de vocês pode ser uma base de argumentação fantástica para uma redação nota 1000 no Enem. Maravilhoso, muito bem lembrado, muito bem lembrado. Vamos seguir para a próxima? Vamos lá. O volume de matéria-prima recuperado pela reciclagem do lixo está muito baixo das necessidades da indústria. No entanto, mais que uma forma de responder ao aumento da demanda industrial por matérias-primas e energia, a reciclagem é uma forma de reduzir o lixo no processo industrial. A prática abordada no texto corresponde, no contexto global, a uma situação de sustentabilidade que reduz a utilização de matérias-primas nas indústrias de bens de consumo. Falar um pouco sobre lixo, tem uma máxima, né, dentro do universo da sustentabilidade, que lixo é um erro de design, né? Porque se você olha a natureza como um modelo, na natureza não existe lixo. Tudo é absolutamente reaproveitado, né? Então, assim, é interessante porque aí a gente também começa a questionar um pouco a noção do que é lixo, né? É curioso, nesse projeto que eu estou fazendo lá no sul da Bahia, as pessoas tratam, por exemplo, a poda, mas não só no sul da Bahia, na maior parte das cidades, as pessoas tratam poda de plantas como lixo, classificam poda de plantas, plásticos e restos de comida como se fossem todos lixos e lixos da mesma natureza que deveriam ser destinados ao mesmo lixão, né? ao mesmo aterro. E acho que aí começa uma questão importantíssima para a gente pensar, né? Primeiro, será que poda, né, poda de plantas, de gramado, é lixo? Como que isso acontece na natureza, né? O que acontece com essa matéria orgânica? Normalmente, essa matéria orgânica na natureza, ela vai para o solo de novo, né? E por que ela vai para o solo? Porque ela vai ali no solo se degradando, ela tem várias funções, desde a função de proteger o solo, como a função de alimentar todos os micro-organismos do solo. Aliás, super recomendo, quem não assistiu ainda, tem um documentário na Netflix que chama Solo Fértil, que fala exatamente sobre a vida do solo. A microbiota do solo é riquíssima. Existe um universo, né, de micro-organismos no solo. E esses micro-organismos precisam de alimento, né, para manter o solo saudável. O que são os alimentos desse micro-organismo? Justamente as matérias orgânicas, os resíduos orgânicos. Então, a primeira coisa é, resíduo orgânico não é solo, né? Não é lixo. Resíduo orgânico é alimento para o solo, né? A segunda coisa, plástico, recicláveis, isso é lixo? É lixo na medida que não tem um fim em si só. A gente precisa reaproveitá-los para que eles, de fato, não fiquem como lixo em estado puro, se eu posso chamar assim, na natureza. Por isso a questão da reciclagem é tão importante, né? Você reutilizar
o que você produz, a indústria poder. E aí a gente já vai buscar um outro conceito da sustentabilidade, que é pensar um pouco na economia circular, né? É o cradle to cradle, é você poder produzir algo que você cuida desta produção do berço ao túmulo, quase, né? Onde você vai fazer toda a linha de utilização desse material produzido para que ele não deixe resíduo, né, do jeito que acontece na natureza. Então, recicláveis das mais diversas formas não só podem, mas devem ser reaproveitados. Então, o ideal é que não se produzam coisas que não tenham fim em si mesmo. Mas uma vez que se produziu coisas que não tenham um fim em si mesmo, que elas possam ser reaproveitadas. A gente costuma dizer que a reciclagem é assim, é o último R, é reduzir, e lá embaixo o reciclável. Então, de fato, o ideal é que não se produzam coisas que não tenham um fim em si mesmo, que gerem lixo, né? E alimento, o resto de alimento, entra também no conceito, né, do resíduo orgânico, das podas, por exemplo, né? O resto de alimento, para quem não tem ainda, super recomendo, tenha uma composteira, tenha um minhocário em casa, né? Você vai reduzir sensivelmente a quantidade do chamado lixo que você produz na sua casa. Alimente as suas minhocas. Essas minhocas vão produzir um chorume, que é um adubo incrível para o solo, porque você devolve para o solo justamente a matéria orgânica que alimenta essa microbiota do solo, né? Então, acho que a primeira questão para vocês terem em mente é entender um pouco, de fato, o que é lixo. Então, aí a pergunta seguinte é, o que é lixo? Lixo é lixo. Lixo é, por exemplo, o resíduo de banheiro. Isso é lixo. E veja que eu não estou nem falando de esgoto, porque até o esgoto, dependendo do tipo de saneamento que você tem, ele pode e deve ser reaproveitado justamente para alimentar a microbiota do solo. Então, hoje existem já inúmeras formas de você fazer a gestão, né, das chamadas águas negras ou águas de esgoto, para que mesmo essas águas de esgoto sejam reaproveitadas no sentido de serem filtradas através de bacias de evapotranspiração, por exemplo, e o resíduo que sobra retorna para o solo em forma de alimento, né? Alimento para o solo. Então, vejam como a questão do lixo é muito ampla e que parte de um pressuposto, de um olhar muito equivocado, né, dos seres humanos, né, que simplesmente produzem produtos sem pensar no fim desse produto, né, eles saem disso que a gente chama da economia circular ou do cradle to cradle, e daí bom, vamos sair fazendo copo descartável, mas ninguém parou para pensar, bom, e o que eu faço com o copo descartável depois? Isso começa a ser uma questão agora, né? Já quase nos 46 do segundo tempo, porque nessa altura a gente já tem uma produção gigantesca de lixo, e aí lixo de fato no planeta, né? E acho que hoje o que vem surge como um grande desafio também será que de fato precisamos inaugurar novas matérias-primas, né? O que se fala é que assim tem já resíduos demais produzidos pelo homem no planeta para que a gente precise buscar novas matérias-primas na natureza, né? Isso talvez fique até uma dica para quando vocês aí começarem a pensar mais seriamente na profissão de vocês, né? O que o homem já produziu de resíduos no planeta, já não há mais necessidade de se fazer de se buscar matéria-prima na natureza para nada, né? Que se reaproveite esse chamado lixo que o homem produziu e que não soube dar um fim apropriado, né? Então, é mais ou menos disso que fala a questão. Vou deixar a Gabi
comentar um pouco, e se o João tiver alguma questão ou quiser fazer algum comentário, por favor, siga. Vai lá, Gabi, obrigada. Eu acho que eu já vou trazer o enunciado dessa questão aqui também, para a gente já complementar e a gente falar um pouquinho sobre essa problemática dos resíduos, porque ela realmente é bem complexa e bem, né, como a Carla já disse, tem muito resíduo no planeta e a gente não sabe o que fazer com esse resíduo todo. Então, essa questão aqui, ela fala que lá em Salvador, né, na região metropolitana, são descartados por ano cerca de 2 milhões de toneladas de resíduos sólidos. E se não forem tomadas providências, em pouco tempo os aterros sanitários não serão suficientes para manter tanto lixo. Considerando-se a problemática do lixo das grandes regiões metropolitanas do país, entre as soluções corretas para reduzir o acúmulo desse material nos aterros sanitários, pode-se incluir. Então, aqui é justamente aquilo que a Carla disse, né, que a gente estava falando, sobre o reaproveitamento dos resíduos, né, com o objetivo de requalificá-los e reintroduzi-los dentro da economia. Então, a gente precisa pensar na destinação final, né? Então, aquilo que sobra no final, como que a gente pode colocar de novo dentro da cadeia de produção, dentro da indústria, por isso que a reciclagem é tão importante. E aqui eu vou trazer uma coisa que eu acho importante, que é a diferença entre aterro sanitário e lixão. Então, eu acho que isso é bem importante, eu vi que aqui eles trouxeram, né, a palavra aterro sanitário, e em outras, né, nas questões anteriores, eles falaram de lixões e tal, né, como no enunciado da outra questão. Então, o aterro sanitário, ele vai ser um lugar de tratamento e destinação final de resíduos. Então, lá o lixo é colocado, né, os resíduos, tanto os recicláveis ou matéria orgânica, todo o lixo que é produzido na cidade, que os caminhões recolhem, e é feita a destinação de uma forma que não impacte tanto aquele local, né? Então, lá no aterro sanitário, a gente vai ter uma impermeabilização, todo o chorume produzido vai ser tratado no final, né? Vai ser recolhido, vai ser tratado. Aí o gás que é produzido a partir da decomposição de todo esse lixo, ele também é tratado ali no aterro. Então, ele é uma forma de tratamento que existe hoje para destinar o nosso lixo. Mas o que acontece? Ele fica ali no aterro, tudo bem que o aterro tem toda essa estrutura para não, enfim, danificar mais ainda, por exemplo, o lençol freático, o solo, né? Não atrair animais. Mas ainda assim, o lixo vai ficar lá a vida inteira, assim, até nossos netos vai ficar lá o lixo. Então, imagina a quantidade de aterro sanitário que a gente não ia ter que construir para colocar, né, destinar corretamente todo esse lixo que a gente produz na quantidade que a gente é produzido hoje, né? Porque se a gente for olhar no nosso lixo e começar a perceber o tanto de embalagem, de coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia, a gente fica chocado, porque é demais, e tudo tem uma embalagem, tudo tem, né, uma coisa ali que não tem, né, bem como a Carla disse, esse erro de design, a gente acaba jogando fora. E isso, né, na natureza não existe isso, a natureza é inteligente, ela sustenta tudo a partir do que ela produz, né? Então, é muito importante a gente prestar atenção nisso. E daí o lixão, que eu falei sobre essa diferença do aterro sanitário para o lixão, é que o lixão é um terreno onde, né, vai colocando todo o lixo lá, sem nenhum cuidado com os animais que podem chegar lá, aí o chorume pode contaminar o lençol freático, o gás que é produzido também vai direto para a atmosfera sem tratamento. Então, aqui no nosso país também tem essa problemática bem gigantesca de vários lixões que não são aterros sanitários, né? Então, tá aí a grande problemática dos resíduos. E é isso que a Carla falou, a gente tem que pensar nesses 5 R's que a gente fala da reciclagem, que eu até tenho eles anotados aqui. Então, primeiro a gente repensa, né? Se tu realmente vai ter aquilo. Aí, se tu repensa se precisa ou não, aí tu recusa, né? Então, repensar, recusar, reutilizar. Então, todo o lixo que a gente usa, como que a gente pode pegar esse objeto, né? E dar uma outra utilização para ele. Aí, reduzir. Então, se vai, né, numa embalagem de chá, por exemplo, às vezes tem aquelas que tem o pacotinho de chá, aí tem um pacotinho, aí tem a caixa, aí tem um plástico na caixa.
Então, reduzir é realmente a gente repensar se precisa disso tudo mesmo, né? E de que forma a gente pode fazer isso sem utilizar o plástico, sem, né? Para que precisa de tantas embalagens, por exemplo, na pasta de dente? Para que precisa de uma caixinha na pasta de dente, sabe? Então, além da gente reduzir e repensar, já tentar fazer tudo isso antes de produzir esse resíduo, é importante a gente reciclar. Então, quanto mais a gente puder, né, devolver tudo isso que já foi produzido de volta para a cadeia industrial, sem precisar tirar matéria-prima, é importante isso, né? Porque as matérias-primas, elas já estão... A gente está esgotando, né? Com as matérias-primas e com todos os sistemas vivos que ali estão em contato, conectados com esse lugar que é retirada a matéria-prima. Então, essa questão... e aí tem uma outra expressão que é muito utilizada, como a Carla falou, da economia circular, né, que é manter tudo girando dentro dessa cadeia, e também tem a logística reversa, que fala um pouquinho sobre isso também, né? Então, o quanto é importante aquilo que a gente consome acabar voltando de alguma forma, sabe? Qual vai ser a destinação? De fato, o único jeito daquele resíduo é no aterro, então o aterro tem que ser a nossa última alternativa. Se daí sim não tiver nada que fazer, nada como reaproveitar, reciclar, aí sim a gente coloca no aterro. Mas senão a gente tem que tentar produzir o menos possível, né? E tendo ideias alternativas e inspiradas na natureza, que, né, não existe lixo na natureza. E o ser humano consegue produzir lixo. É isso aí, perfeito, Gá. João, surgiu uma questão que é para você e eu gostaria que você respondesse, porque como a gente pode ajudar, mas como você passou o vestibular há pouco tempo, acho que você vai poder contribuir de uma forma mais efetiva. E a pergunta é para você. O Pedro pergunta: boa noite. Vocês acreditam que o tema que nós falávamos antes pode cair na redação? Se sim, de que forma pode ser abordado? Como você acha? João, o que você sugere? Bom, então, primeiramente, boa noite, Pedro. Provavelmente você seja um vestibulando, né? Então, muito boa sorte na sua prova. É um prazer ter você aqui com a gente. Vocês acreditam que o tema pode cair na redação? Eu, sinceramente, acredito que sim. Eu acho que é um tema que está muito em alta. As relações entre o ser humano e o ecossistema que ele está envolvido e todo o ambiente como um todo gerou, na verdade, nos últimos 2 anos, tudo que a gente viveu, né? Então, o ser humano, uma gripe que nasceu em Wuhan por conta de uma ingestão de um alimento silvestre, gerou uma pandemia global. Então, eu acho que não tem um momento mais oportuno para se tratar sobre isso, ainda mais com essas agendas da ONU e tudo que a gente tem visto de desmatamento, biomas no Brasil, enfim, são N formas que isso pode ser abordado, mas que gira todo em torno de tudo gira em torno de uma única questão, né? Que é repensar a nossa maneira de viver como sociedade, de gerar lixo, enfim, tudo que foi abordado aqui. Então, eu acredito que pode ser abordado. Eu fiz o Enem há 2 anos atrás, mas eu não vejo um momento mais oportuno e, para não dizer provável, né? Porque a gente não tem como prever, mas eu acho que sim, é um possível tema. E mesmo que não for, né? É muito importante, eu acho que, para não dizer primordial, que todos tivessem essa análise e a possibilidade de assistir uma aula como essa, né? De ter esse aprendizado para viver em sociedade e para compreender melhor as relações entre planeta e indivíduo, entre planeta e coletivo, para nossas gerações futuras, enfim. Mas voltando à pergunta, então sim, eu acho que sim, e a maneira que pode ser abordada pode ser desde preservação de biomas, até mesmo descarte de resíduos, poluição dos oceanos, que está sendo bem falado agora, né? Algumas ações do Greenpeace, ano passado e nesse ano, geraram bastante repercussão. Enfim, eu acredito que sim. Eu quero saber a opinião de vocês também, se vocês acham que sim, mas eu acho muito importante. E trazer esse viés mais educativo, por mais que muitas vezes seja 3 a 4 questões no Enem ou um tema de redação, é muito importante na formação da pessoa
como cidadão, né? Como presença nesse planeta, que como vocês muito bem falaram ao longo da apresentação, a gente faz parte de um todo, de um cosmos, né? Então a gente tem que estar em harmonia com o nosso coletivo social, com o nosso coletivo econômico, os 3 pilares, né? E, sobretudo, o coletivo tá bem com a nosso meio ambiente, né? Que a gente faz parte, que a gente usufrui, seja no meio farmacêutico, seja no meio, enfim, social, do espaço, né? Tudo tem muito a ver. Desde o nosso ao acordar e respirar até você ir dormir, você está imerso nessa realidade, né? E a gente tem que fazer a diferença para que as próximas gerações, nossos filhos, netos, possam usufruir também do meio ambiente, possam ter um lugar para morar, né? Que o planeta Terra, até então, é só um, né? A gente Na só tem essa realidade, eu vou casa. ser até um pouco mais radical, né? Não é que eles possam usufruir do meio ambiente, é que eles possam ter um planeta para estar, né? Hoje a questão que se coloca é a extinção da nossa espécie, né? A natureza, para quem não conhece o Krenak, Ailton Krenak, um famoso ativista, líder indígena, ativista, filósofo, referência no Brasil e no mundo, a gente organizou na MEPS um fórum, já são 2 anos de fórum, que, aliás, super recomendo, sem querer aproveitar, fazer um momento de merchan, mas já fazendo, super recomendo, porque se vocês tiverem chance de assistir antes da prova, são temas assim muito atuais e com pessoas muito importantes falando. O Krenak esteve no fórum desse ano, ele fez a abertura, e ele fala do quanto o nosso planeta vai quase que cuspindo fora os seres humanos, né? Juntando um pouco com o que a Gabi falou do racismo ambiental nesse sentido, né? A gente tem quase um racismo, porque as pessoas que sofrem, né, mais com as questões, com a crise climática, inevitavelmente são as pessoas com mais baixa renda, né? E aí a gente hoje tem milhares de pessoas, né, imigrando para outros países, para outras regiões, seja para fugir de seca, para fugir de enchente, para fugir de pragas, para fugir de uma terra que, por ter sido maltratada, mal cuidada, gasta, e não tendo sido regenerada, já não produz mais nada, né? E o Krenak, ele cita, né, usa essa metáfora, que é uma metáfora muito forte do planeta Terra, cuspindo os seres humanos para fora, né? Então, a gente poder se conscientizar, né, do nosso lugar verdadeiro, né, no cosmos. Eu gostei quando você trouxe o cosmos, né, porque a gente fala muito do planeta Terra e a gente acaba esquecendo que quando teve o Big Bang, de alguma forma, nós estávamos lá também, né? Uma partinha nossa, né, uma micropartícula nossa estava lá também, né? Um outro exemplo que eu acho super forte e lindo, né, que no decorrer da evolução, quando o ser humano começa, né, ainda não ser humano, né, mas quando aquele ser sai das águas, né, e começa a ir para a Terra, a gente carrega na gente um tanto da água do mar, né, da nossa marca evolutiva, seja nas lágrimas ou no suor, né? Isso fala de como, de fato, a gente é parte de algo muito maior, né? E que esse olhar tão segmentado, tão compartimentizado do ser humano fez com que a gente não só se desligasse, né, da nossa origem verdadeira, como a gente causasse algo que é muito mais sério e grave, né? Uma visão que a gente chama de antropocêntrica, com o homem no centro do universo, e a gente já sabe lá atrás, seja com Copérnico ou com Galileu Galilei, que não era o Sol que girava em torno da Terra, né? A Terra que girava em torno do Sol. E que, de novo,
a gente está aprendendo às duras penas que o planeta não está aqui para nos servir. Né? O planeta não foi feito para que o ser humano chegasse e viesse habitá-lo e usasse o planeta da forma que quisesse. O ser humano, ele é uma espécie caçadora-coletora, que sua principal função no planeta, num determinado momento da nossa evolução, era distribuir sementes. Né? Hoje, as linhas conceituais que falam da regeneração já entendem, né, a nossa espécie como a espécie que foi destinada, né, pela evolução para ser a espécie que consegue explicar sobre a nossa história e sobre a nossa existência. Né? É um papel lindíssimo, né? Como pensando em Gaia, na grande mãe natureza, mãe de todos nós, né? O que nós somos em Gaia, os rios são a corrente sanguínea, né? O ser humano, a espécie humana, passa a ser vista como a única espécie, tanto quanto a gente sabe, que consegue dar um sentido para a nossa existência. Né? O ser humano não veio ao planeta Terra só para gerar lixo e queimar carbono. Né? A gente espera que não, que a nossa função seja maior do que essa. Pois é. Né? Que Então, a gente espera. Fala, João. E deveria ser, talvez, a racionalidade do homem, né? Muito se fala que o ser humano é o único ser racional, mas a gente estudando tudo isso e vivenciando esses fatos de lixo, desmatamento, enfim, todo esse caminho que a gente está percorrendo, parece que, na verdade, a gente é o único ser irracional, né? Muitas vezes. Exatamente. Tanto que, veja só, João, hoje, a presença do ser humano no planeta, ela é considerada uma nova era geológica, né? A era do antropoceno. Quero marcar bem para vocês a diferença, antropocêntrico, com o ser humano no centro, que acaba gerando uma nova era geológica, que é a era do antropoceno. Seno quer dizer era geológica, a era do homem, né, a era geológica do ser humano, porque o efeito hoje, né, do ser humano na geologia do planeta é tão intenso que já é caracterizado como uma nova era geológica. Né? Acho que isso faz a gente pensar em muita coisa. Né? Bom, seguimos para a próxima questão, a gente já está pertinho de terminar. Não sei, a gente nessa questão, de novo, o tema é lixo. Né? Estou pensando se a gente passa para uma próxima, que o tema não seja gestão de resíduos. Vamos para a próxima, Má, por favor? Porque essa daí a gente já falou bastante sobre... Essa questão, ela fala, na verdade, sobre o espaço urbano. Ela fala que um local que existem várias problemáticas, né? Mas aborda essa questão do resíduo. Não sei se tu quer... Não sei, pensei que talvez a gente pudesse passar para a próxima, porque a gente já falou bastante sobre as cidades e sobre o lixo, né? Bom, eu vou ler esse, então, e acho que depois a gente libera, deixa eu ver se tanto o João quanto a Gá estão de acordo, mas eu acho que essa a gente abordaria como sendo a última questão, e aí a gente abre aí uns 10 minutinhos para perguntas e bate-papo, pode ser? O que vocês acham? Faz sentido? Pessoal, sem vergonha nenhuma, por favor, manda no chat as questões, vamos fazer um debate, vendo o que são as questões principais. A gente trouxe essas perguntas como uma base para a gente abordar todos os temas, mas se ficou alguma questão mais importante, tragam. Então, vamos a essa questão. Seattle, chefe indígena americana, em seu famoso discurso, discorre a respeito dos sentimentos e dos cuidados que o homem branco deveria ter para com a terra, à semelhança com os índios, ao se assenhorar das novas regiões. E, ao final, diz: nunca esqueças como era a terra quando dela tomaste posse. Conserve-a para os teus filhos e ama como Deus nos ama a todos. Uma coisa sabemos, o nosso Deus é o mesmo Deus. Nem mesmo o homem branco pode evitar nosso destino comum. O discurso adaptado, publicado na revista Nordic Nature,
de Oslo, em 1974, nunca esteve tão atual. O homem, procurando tornar sua vida mais confortável, entre aspas, vem destruindo e contaminando tudo ao seu redor, sem se preocupar com os efeitos desastrosos posteriores. Esses efeitos podem ser causados por 1. Liberação desenfreada de gases estufa. 2. Destruição da camada de ozônio. 3. Uso descontrolado de agrotóxicos e inseticidas. 4. Desmatamento e queimadas. É correto afirmar que contribuem para o agravamento dos problemas as causas citadas em... Bom, Gá, vou deixar você responder, porque essa é um pouco óbvia. Todos, né, galera? Então, achei legal esse enunciado, porque, né, tava um pouquinho tudo a ver, né, na verdade, o que a gente estava conversando antes da questão. E é justamente sobre isso, sobre o quanto, né, de uma forma dita racional, como o João falou, e nessa tentativa de tornar mais confortável, né, tudo entre aspas, a nossa vida, e talvez só de uma pequena parcela da população, o ser humano como posse desse poder e desse controle de tudo, né, no centro, ele acabou degradando tanto o planeta que, né, tudo que a gente faz como sociedade está poluindo e está acabando com os ecossistemas, né? Então, o desmatamento, as queimadas, né, a agricultura com esse uso de agrotóxicos que acaba poluindo não só os rios e a água, muitas vezes que a gente toma, mas também acaba afetando nossa saúde quando a gente consome, né, alimentos que estão contaminados, a destruição da camada de ozônio pela emissão dos gases, e também, né, o uso de combustíveis fósseis e também de metano que causam um efeito estufa. Então, né, são essas problemáticas que são bem comentadas e que a gente sempre vem discutindo, né, tanto na escola, eu lembro de eu aprender isso, mas também de novo, né, na graduação. Então, é algo que a gente sempre está revisitando, né, e parece que a gente nunca aprende como sociedade, porque as coisas só pioraram. Então, quanto é importante a gente ter essa visão ampla e também analisar esse discurso que eles colocaram aqui, né? Achei super interessante esse discurso do chefe indígena do Seattle, e o quanto, no final, na natureza, é tudo a mesma coisa, né? Então, as pessoas morrem e a natureza vai se reciclando, né? Por isso que a Carla falou que a gente faz parte daquela primeira partícula no espaço lá, porque é disso que a gente é feito, né? A matéria, ela vai morrendo e dando lugar à vida, as coisas vão se transformando, né? Esse é o ciclo natural, os ecossistemas funcionam assim, através de um equilíbrio, de tantas conexões, tantos papéis importantes que, né, aos olhos dos humanos, muitas vezes parece pequeno, sem importância, né? Por causa dessa visão de separação da natureza, de controle, que a gente acaba esquecendo, né, que tudo se conecta e que no final tudo volta para o solo, né? Tudo vira compostagem, tudo acaba se reciclando no solo, inclusive nós mesmos, né? Então, tá aí a importância também desse solo. E eu acho legal falar sobre isso, que a partir do momento que a gente interfere numa paisagem, então, que é construída uma cidade, já todo ecossistema que vivia ali, ele vai se modificar de alguma forma. Então, imagina toda essa, né, todo esse movimento social das cidades, das indústrias, de tudo. Então, é muito irracional a gente pensar que isso não ia afetar o sistema, porque é uma coisa tão óbvia que tudo se conecta, né? Pensa no ciclo da chuva. Então, a chuva evapora e ela vai fazer todo o ciclo dela, né? Vai lá, chove de novo, né? Infiltra no solo, vai para o lençol freático, vai para o mar, então ela está sempre ciclando. E se eu construir uma cidade aqui, já não tem mais grama, porque tem asfalto, onde é que a água vai infiltrar, né? Então já começa a mudar, né? Uma pequena coisinha que muda todo o ciclo. E daí, se esse ciclo da água já se modificou, porque eu construí uma cidade aqui, onde a água não tem de infiltrar, onde é que está indo essa água que está escorrendo, né? Ela está indo para um rio, para um corpo d'água que não era para ela ir lá, né? Não era o ciclo natural, não é não mecanismo, mas desse equilíbrio da natureza, né? Esse funcionamento desse organismo, como a Carla falou, né? Esse organismo Gaia, assim, que tudo tem a sua função e está tudo conectado.
Então, a partir desse momento que a mínima, assim, o mínimo afeto, né, esse mínimo impacto, ele vai causar um desequilíbrio nesse ecossistema, localmente, sim, a gente já consegue ver que nas cidades é muito mais quente, já tem um clima próprio, o regime de chuvas já está todo modificado, né? Acontecem inundações, mas também no planeta, o que está acontecendo? Por isso que é tão falado das mudanças climáticas, que todo mundo está falando sobre isso, sobre o aquecimento do planeta, sobre o aumento da temperatura, que, como a Carla falou, né, é uma realidade que ela está ali, gente, ela está em 2050. Então, não é assim se a temperatura vai subir ou não, né? É o quanto a gente vai conseguir fazer que ela suba, porque já é certo que ela vai subir, mas vai depender das nossas ações, o quanto ela vai acabar nos influenciando, né? Então, não sei se a Carla quer compartilhar mais alguma coisa. Achei lindo isso que você falou. Adorei esse seu exemplo, né, de como a gente consegue interferir mexendo em tão pouco, como a gente interfere em tanto, né? Achei muito lindo, assim, acho ele muito claro, e acho que ele pode ser um guia, né? O que a gente tentou aqui hoje foi passar para vocês, né? Através das questões que vêm surgindo, vem caindo nas provas do Enem e das diversos vestibulares, o que nós tentamos foi mostrar para vocês um pouco, né, conceitos importantes, né, sobre sustentabilidade, mas um pouco além da sustentabilidade. A gente tentou fazer com que vocês pudessem se colocar, né, no nosso lugar verdadeiro, para, a partir daí, poderem fazer essa reflexão mais ampla, que vai ser uma ferramenta preciosa para que vocês respondam, né, corretamente as questões das provas que vocês têm pela frente. E aí, não só, parece que não entrou mais nenhuma questão, mas não só isso, eu também queria aproveitar e deixar um recado para vocês, né? Vocês têm na mão de cada um de vocês o futuro da nossa espécie, né? Eu falo isso e fico até arrepiada aqui do meu lado, porque está na mão de vocês, né, poder entender o nosso papel efetivo nesse planeta, que não é um papel de destruição, não é um papel de competição, não é um papel de invasão, não é um papel de desrespeito, né? O ser humano, ele é tão importante no planeta quanto aquela formiguinha que a gente mata todo dia, né? Ou quanto os rios aéreos, né? À medida que a gente está plantando e criando ambientes propícios, plantando chuva, como a gente diz, né? Então, assim, se recoloquem no nosso lugar verdadeiro, se reconectem, né, com a nossa essência e tenham um papel efetivo, né, para a construção de uma sociedade que seja melhor e mais justa para todos os seres, né? E acho que aí, para vocês que estão aí entrando, né, no universo, na vida profissional, comecem também a abrir a cabeça, né, com relação à escolha de profissão, né? Não precisa necessariamente ser engenheiro, médico, não tenho nada contra engenheiro, médico, advogado, nada disso, né? Mas o planeta, nós, seres humanos, precisamos de profissionais que consigam ver, consigam saber, né, do nosso papel efetivo e o que nós, né, enquanto espécie, podemos fazer para contribuir para a Gaia como um todo. Acabou de aparecer mais duas perguntas aqui, vamos lá. Márcia, quer colocar as perguntas? Antes das perguntas, eu queria fazer um adendo, assim. Sua conclusão foi muito bonita, tudo mais, mas um pouco falando então, um pouquinho, só retomando um pouquinho do Enem, tudo isso que vocês falaram, né, de que uma massa, ela nunca se perde, ela sempre vai se transformando em novas coisas, né?
E isso me remeteu a um assunto que a gente teve, e em química, isso, na verdade, ele é muito bem exemplificado em todas as reações, enfim, durante todo o terceiro ano, o curso preparatório, a gente ouve falar muito disso, e isso, muito além de uma teoria, né, que se fala de sustentabilidade, ela é uma lei, ela é uma, como é que eu posso dizer? Ela é uma teoria comprovada cientificamente, então, ela se chama Lei de Lavoisier, é a Lei de Conservação de Massas. Lavoisier era um cientista, e ele descobriu isso eu lembrei agora da aula de química, ele descobriu isso em 1760, e a frase é muito interessante, eu queria trazer aqui, até para concluir, né, para concluir a nossa parte aqui, muito do que vocês trouxeram. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, isso foi a conclusão que ele chegou em 1760, mas que é mais atual do que nunca nos dias de hoje, falando em 5R, falando em redução de emissão, seja de gases de efeito estufa, ou seja, emissão de lixo. A gente tem que ter uma visão mais sustentável mesmo, né? E pensar que tudo que a gente está fazendo, tudo que a gente está gerando, se ela for matéria orgânica, ela vai voltar para o solo, mas se ela for plástico, enfim, alguma matéria não renovável, né? Algum resíduo sólido, muitas vezes, ela não vai conseguir se transformar do jeito que ela era antes, que não era prejudicial. Ela vai se transformar em alguma coisa ruim. Muitas vezes ela vai ser queimada e vai virar gás de efeito estufa, enfim, vai ocasionar muitos problemas para o nosso meio ambiente, né? Então, eu acho que entra muito essa questão dos 5Rs, toda a sustentabilidade como um todo, os 3 pilares, né? Você saber que, pô, é comprovado cientificamente, né? Tudo isso que a gente está vendo aqui vai entrar na matéria de sustentabilidade, mas também está em química, está em geografia, na poluição dos rios, está como você muito bem comentou, dos lençóis freáticos, enfim, a gente volta àquela tona de que todo mundo, todos nós, né, o planeta é um todo, é uma Gaia, como você muito bem exemplificou, né? E é É, isso, esse era meu deixa, apontamento. muito bem retomado, João. Perfeito. Uma das perguntas, a gente já está finalizando. João Guilherme pergunta: é possível cair algo sobre a COP26? João, eu acho que sim, mas eu acho que não vai cair nada muito específico sobre os resultados da COP26, porque a COP acabou agora, né? E eu imagino que as questões do Enem tenham sido feitas há mais tempo, né? Não acho que tenha ficado, vamos fazer uma questãozinha agora que acabou a COP26, alguns dias antes do Enem. Eu acho que, fico imaginando apesar de todo o desmonte que a gente sabe que, infelizmente, aconteceu no órgão, mas fico imaginando que eles fizeram a coisa com um pouco mais de planejamento, né? Então, se vai cair alguma questão sobre a COP26, acho que pode ser, sim, mas talvez uma visão mais ampla, tentando entender o papel da COP26 com relação aos outros acordos todos que já tiveram. Então, eu recomendo, sim, vocês assim, fazerem uma linha de tempo, né, com o Acordo de Paris, a Eco Rio, a COP26, para vocês saberem mais ou menos onde entra a COP26, mas eu não acho que vai entrar uma questão específica sobre qual acordo que foi assinado na China, com a China na COP26. Acho que isso, neste Enem, não vai cair. Provavelmente no ano que vem, sim. Mas nesse eu acho que não vai cair porque não teve tempo hábil. Concorda, Gá? Concorda, João? Eu concordo, eu acho que vai trazer bem essa importância, talvez, dos acordos internacionais, né, o papel das nações muito nas emissões, né, do efeito estufa, então entra essa questão desses acordos, eu acho, desse papel no mundo das nações, mas desse lugar, acho que é algo muito específico, como a Carla disse, está muito perto para eles colocarem, então acho que muito específico não vai cair mesmo. E a outra pergunta é do Pedro, em relação ao novo projeto de usina nuclear no Brasil, alta contínua do uso de urânio no mundo e a nova forma de encarar esse tipo de energia, vocês acreditam que podem abordar esse tema? Eu acho que sim, né? É um tema complexo, a gente sabe que a energia nuclear ela pode sim trazer, né, uma alternativa, pode ser uma alternativa para a questão energética, mas é um tema polêmico e complexo.
Então, eu acho que se forem abordar alguma coisa com relação à energia nuclear, eu diria para vocês usarem um pouco o bom senso na resposta, porque é um tema muito complexo e com muitas controvérsias, né? Então, por isso que eu acho que talvez o bom senso, nesse caso, seja o melhor caminho para fazer essa resposta. Gá, o que você acha? E você, João? Eu acho que é um tema bem polêmico e bem complexo, como tu disse. Eu até acho que, assim, se cair alguma coisa, vai estar misturado ali com energias renováveis, alternativas energéticas. Então, acho que vale até ressaltar sobre esse lugar, né? De quais são as energias renováveis, o que a gente precisa repensar no uso do petróleo, né? No uso do carvão, quais são nossas matrizes energéticas. Então, vai mais para esse lugar aí de quais são as alternativas. De fato, será que, né, a usina nuclear é a melhor alternativa? Será que não seria a eólica ou a solar? Então, né, vai entrar essa discussão de qual é a melhor alternativa, de quais são as possíveis alternativas, né? E qual que é a problemática do uso de carvão, das emissões, né, do uso do petróleo também, né, desses combustíveis fósseis. Eu acho que é interessante olhar para essa coisa que está bem, assim, bem sendo discutida, né, esse uso dos combustíveis fósseis. Então, isso eu acho que, assim, quase com certeza pode cair essa problemática da matriz energética que a gente usa. Concordo, Gá, acho que você aborda bem, até porque a gente sabe que, principalmente nos Estados Unidos, a questão dos combustíveis fósseis hoje é encarada, né, como sendo, assim, a gente sabe, não estou de forma alguma tirando qualquer responsabilidade da questão dos combustíveis fósseis, mas a gente sabe o quanto o governo americano foca prioritariamente a questão dos combustíveis fósseis para não ter que entrar tanto na questão do agronegócio. A gente sabe que a questão do agronegócio, e que é um tema super importante, hoje o agronegócio tem um impacto gigantesco, né, em todas as questões que nós estamos vivendo, mas que muitas vezes os governos, e principalmente o governo americano, se eximem em fazer comentários ou trabalhar nessa direção em função do lobby, né, das grandes indústrias de sementes, de agrotóxicos e tudo mais. Então, acho que realmente tem alguma coisa por aí. Siga, João. Bom, a minha opinião é, basicamente falando num contexto geral das duas perguntas, né? Ambas são muito específicas, assim, se a gente for ver todas as questões que a gente abordou, e até para os que já fizeram a prova do Enem ou para os que vão fazer, né? Elas são geralmente questões mais amplas, mais dinâmicas, assim, para você olhar como um todo, a problemática como um todo. Então, você pega, por exemplo, voltando à primeira questão, a cidade como um todo tem um problema aqui e um ali, qual a melhor alternativa? Então, eles buscam muitas vezes deixar na resposta uma questão mais ampla. Então, o desenvolvimento sustentável é primordial para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento social. Enfim, não necessariamente eles vão pegar muito específico, perguntar, é possível que possa cair algo sobre a COP26? Talvez não pela questão do tempo. Talvez ela apareça como uma introdução, assim como foi o caso de indígena, ou a introdução da cidade, mas geralmente as respostas estão muito mais atreladas ao tudo que a gente veio conversando aqui sobre os tripés da sustentabilidade, maneiras de resolução, ou às vezes eles vão para a parte mais teórica. Então, quais seriam energias consideradas renováveis? O que afetaria mais enfim, da problemática, enfim, que eu lembro que tinha ali, isso aqui do solo, deteriorização, descarte de resíduos. Então, eles vão para um caminho mais amplo para tentar chegar num resultado. Talvez eu acho que ambas essas perguntas podem estar na introdução, mas a resposta ela vai partir muito mais para um caminho teórico, acredito eu, né? Mas muito boas as perguntas e desejo uma excelente prova para os dois. Gabi, suas últimas considerações para a gente poder ir finalizando. Queria desejar uma boa prova para todo mundo
E sempre lembrar, acho que isso que o João falou é muito importante, né? Lembrar dessa visão mais ampla, dessas conexões, né? Não, eu também acho que não vai chegar a ser algo muito específico assim, mas sempre quando a gente fala em sustentabilidade, é importante falar sobre energia, sobre crescimento urbano, sobre resíduos, né? Sobre quais são as principais problemáticas das mudanças climáticas. Então, né, ter isso tudo na ponta da língua é importante para a gente entender a sustentabilidade e sempre lembrar que a gente pode usar exemplos da cidade que a gente vive, da nossa realidade, o nosso contexto, né? Sempre lembrando, assim, do nosso dia a dia, fazendo conexões com aquilo que a gente vive, aquilo que a gente vê nas notícias. Então, acho que é super importante a gente ficar ligado e começar a prestar atenção nisso. E queria agradecer, então, esse convite, adorei participar dessa live com o João e com a Carla, foi muito legal a gente conversar sobre esse tema, que é super importantíssimo e cada vez vai ser mais discutido, então, se não for abordado nessa redação, nas outras vai ser com certeza, porque é um assunto urgente, uma pauta urgente, e aqui a gente vai estar falando cada vez mais, então, também agora que vocês vão entrar na graduação, quanto, né, o profissional, essa área que vocês escolherem, tem a ver com o resto do mundo, com a sustentabilidade, né? Em todas as profissões a gente vai ter que trazer esse olhar. E o quanto é importante trazer esse olhar naqueles 3 pilares que a gente veio falando desde o início, dessa visão ampla. Então, sempre pensem nisso, como vocês podem estar exercendo o papel de vocês dentro do planeta para que a gente consiga chegar da melhor forma possível nesse século, no final desse século, e que quando a gente fala de sustentabilidade, a gente sempre está pensando também nisso de futuras gerações, né? Então, lembrar de sair um pouco desse nosso lugar do eu, desse nosso contexto individualizado, e sempre abrir o nosso horizonte, olhar a partir do, né, fazer um olhar mais social, mais comunitário, olhando para o futuro, vendo que transformações a gente precisa fazer e como que a gente, né, cada um vai exercer o seu papel dentro da sociedade. Então, acho que é isso. Desejo uma boa sorte, agradeço a Carla e o João. E qualquer dúvida, galera, estamos aí. João, suas últimas considerações? Então, agradeço também a participação nessa live, um agradecimento especial para a Gabi, foi um prazer aprender tanto com você. Carla, dispensa comentários, né? Queria agradecer também a FAI, né? A instituição FAI, mas também o meu professor Alex, novamente, e o coordenador do curso, Roger, que tornaram tudo isso possível. Tem sido muito agregador para mim e para os meus colegas fazer parte desse projeto, que é um projeto muito além dessa live, do Enem, é um projeto que forma a gente como pessoas melhores, né? Como indivíduos e cidadãos melhores. Então, muito além do fato da gente estar podendo contribuir de alguma forma para o Enem de vocês, é saber que quando, assim como a Carla falou, quando vocês entrarem no mercado de trabalho, vocês busquem ações, né, mais sustentáveis. Quando vocês entrarem nas empresas, tentem fazer a diferença, né? Pensar regional para mudar global, né? Então, se cada um fizer a diferença, a sua parte, né? Poder entrar na empresa e fizer uma pequena ação que seja, né? Ter os lixos de cada uma das cores, ou até mesmo ações mais grandes para quando, se Deus quiser, todos nós chegamos em patamares elevados de gestão, mas que a gente possa fazer a diferença para o nosso mundo, assim, e agradecer novamente em nome da minha equipe, né? Em nome de todos aqui que estão acompanhando, o Vinícius, a Gabriela, a Isis e a Maria Eduarda, falar que foi um prazer trabalhar com você, Carla, foi um prazer escutar todas as sábias palavras da Gabi, e, enfim, Marcela, Yara, todas vocês, muito bacana fazer parte da MAPS. Agora a gente está encerrando, talvez, nosso vínculo, né, nossa mentoria, mas falar que vocês fizeram a diferença nas nossas vidas, no nosso projeto acadêmico, e espero que a gente possa ter feito um pouco a diferença para vocês também, de uma maneira positiva. E, enfim, é basicamente isso. Agradecer e é isso aí. Muito obrigada, João, adorei. Bom, eu falo em nome da MAPS, né? A MAPS é uma empresa feminina, eu, Marcela, Yara, Lara. Para a gente foi uma experiência incrível estar com vocês, a troca foi gigantesca. Quem sabe a gente continua
né? A gente está aí junto com a Gabi e com mais algumas pessoas que estão fazendo a pós junto conosco, pensando agora em ter programas de voluntariado. Então, é uma coisa que a gente espera que possa estar divulgando em breve para vocês. A Gabi é uma das pessoas que está encabeçando o projeto de voluntariado, justamente para que a gente possa trazer para a prática, né? Para que cada um de vocês possa começar a entender, né? E contribuir, de fato, com ações sustentáveis e regenerativas, não só nas suas profissões, mas nas suas vidas, né? Então, a gente espera que a gente possa, em breve, estamos só esperando melhorar um pouco a pandemia. A ideia é que isso aconteça no Projeto Colmeia, que fica numa vila paradisíaca no sul da Bahia, numa comunidade muito carente, e que, assim, o nosso sonho, o nosso objetivo é, com ajuda e colaboração de todos, para que a gente possa cocriar ali um modelo de comunidade sustentável em todas as frentes, né? E poder contar, seja com a FAI, ou seja, com as pessoas que estão aqui hoje nos assistindo, será incrível. Então, acompanhe a gente aí nas nossas mídias, que a gente vai, em breve, começar a divulgar essas ações. Queria também aproveitar e pedir para que vocês possam aí copiar o nosso QR Code, e falar o que vocês acharam da live, e principalmente parabenizar o Alex, a FAI, pela iniciativa. Foi uma experiência muito rica, a troca foi incrível, assim, a gente poder ter a visão, né, do nosso business, do nosso negócio, a partir de vocês que estão ingressando na faculdade, que estão aí começando a se aventurar pelo universo profissional. Foi incrível. Alex, muito obrigada, meu amigo, foi incrível, e que a gente possa estar junto em muitos outros projetos, né? Um feliz futuro para todos vocês, não só no Enem, né, mas na continuação aí de cada coisa que vocês forem fazer, que a gente possa seguir cocriando para um mundo melhor e mais justo para todos os seres. Gente, muito obrigada, beijão para todo mundo, boa noite. Gabi, muito obrigada, minha amiga, valeu, João, um beijo para todos aí do grupo, e a gente segue falando. Valeu, gente. Com certeza. Boa Obrigado. noite para todos e todas. Boa sorte na prova, arrebentem. Mandem notícias depois, dizendo como foi. Tá bom? Tchau, não esqueça de fazer o feedback da live, tá bom? Importantíssimo. Um abraço para todos. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau.